Os poderes do Jogando Boruto são realmente incríveis, possuem a mesma capacidade do Sharingan, Byakugan e Rinnegan. E não é só isso, cara, poderes que vão além de todos os donjutsus que já vimos. Então, com base no que vimos na obra de Boruto, estaremos vendo os 8 novos poderes teóricos que o Jogan poderia ter. Galera, o Jogando Boruto já mostrou algumas habilidades dentro do próprio anime e foram de extrema importância para o Boruto, quando usou o poder ocular pela primeira vez. Foi para descobrir quem estava sendo possuído por uma aura invisível, e que o Jogan deu a capacidade para o Boruto enxergar. Isso é muito importante, porque fará parte de uma das habilidades desse donjutsu aqui no vídeo. E depois vimos também uma outra técnica do Jogan, quando o Mitsuki e a Sumire estavam prestes a se atacarem, e o Boruto parou os dois. Mas na hora, o Jogan fez duas coisas. Saiu um feixe de raio dele e em seguida, teleportou Nue para outra dimensão, sendo que o Nue estava distante deles, e até fez igual Byakugan, dando a habilidade de ver o fluxo de chakra. E depois, para saírem da dimensão em que estavam, o donjutsu do Boruto mostrou o caminho para ele. Mesmo sem nenhuma fenda no espaço, o Boruto simplesmente caiu do céu. E essa é uma habilidade interessante que também fará parte dos 8 novos poderes do Boruto com esse olho. E não é apenas isso, galera. Ele também lutou com o espadachim da névoa e usou o Jogan, e parecia muito que o olho deu chakra para ele. E aí temos outra habilidade que já analisei bastante aqui com vocês, dessa cena, que ele fez igual o Sharingan, antecipou o ataque do Super Momoshiki, e uma habilidade bem intrigante, assim como na vez que lutou contra o Urashiki, e novamente o Jogan apareceu e ajudou ele, mostrando para o Boruto da onde o Urashiki iria sair, antes mesmo de aparecer a fenda temporal. O donjutsu dele deu a capacidade de ver a brecha invisível se formando, dando tempo suficiente para o Boruto desviar dos ataques do Urashiki, e fazendo o estilo de luta dele ser completamente inútil, por não funcionar, já que o Boruto podia escapar dos ataques dele. Além dessa cena aqui, do Boruto com os Razengans, e o Jogan novamente se ativou e ele acertou o Urashiki, fazendo uma enorme explosão. E são essas habilidades que iremos usar para poderes que poderemos ver do Jogan, porque o que o Kishimoto mostrou no anime, galera, do poder ocular do Boruto, já revela muita coisa pra gente, e o que esperar dele, pois tem outra parada que aconteceu todas as vezes que o Boruto teve a ajuda do Jogan. Ele nunca ativou, nunca dominou esse olho, era o próprio donjutsu que vinha à tona, como que se ressoasse com a situação, sentia o perigo e se ativava para ajudar o seu portador. Então vimos a habilidade tipo o Byakugan, de ver o fluxo de chakra e que vai além, mesma capacidade do Sharingan de antecipar ataque com base nessa cena aqui, tipo o Rinnegan, que consegue ver as coisas que olhos comuns não enxergam. E por isso que a primeira habilidade aqui que poderemos estar vendo desse poder ocular do Boruto é ver a origem do chakra, pois ele já mostrou essa capacidade em parte de detecção de aura maligna, então ele pode ir além e enxergar a origem do chakra de uma pessoa e podendo identificar se está sendo até manipulada, se há também duas individualidades no mesmo corpo, tipo nesse sentido. E segundo poder, percepção dimensional avançada, sendo ela já a característica que ele mostrou no anime, de ver ruptura no espaço-tempo, aqui contra o Urashiki, e nessa parte, de ver através de um portal que se conecta com a outra dimensão, então ele também poderia ir além, assim como o Rinnegan do Sasuke, que sentia quando algum Otsutsuki abria uma fenda temporal. Não só isso, como também o Jogan saberia exatamente em que dimensão ele estaria, sentiria a localização de quem está abrindo a dimensão, tendo a capacidade de até mesmo de censuramento dimensional. O Jogan basicamente deixaria o Boruto em alerta, não importa quem ou qual dimensão, ele estaria ciente de qualquer movimentação, e jamais seria pego desprevenido, quase igual aos 6 olhos de Satoru Gojo, que não tinha como escapar de sua visão ou pegar ele de surpresa. No caso do Boruto, seria além, um sensor dimensional absoluto, quase como um ser que possui uma dimensão na palma de sua mão e sabe quem acessa elas. Então digamos que aqui eu criei na lógica, baseado no Rinnegan do Sasuke, mas muito mais avançado. E esse vídeo, galera, um de vocês me pediram pra fazer. Quem tiver mais uma ideia, manda aí nos comentários. E bom, o terceiro poder, esse sim é sinistro. Já vimos ele em ação, no sentido de suspeita, então vai ser levado mais na base teórica e interpretativa, com análise de que o Kishimoto mostrou pra gente no anime. Como vocês viram, o Jogan sempre veio à tona por conta própria e todas as vezes ajudou o Boruto a derrotar o oponente, ou pelo menos não morrer. É tipo a carta da sorte esse olho dele. E esse seria seu terceiro poder, adaptação. Sim, um poder ocular adaptável. Digo isso com base no que ele mesmo mostrou pra gente. Quando auras malignas possuíram pessoas, ele ajudou o Boruto a identificar e lidar com elas. Contra o Urashiki, novamente mostrou uma nova habilidade, de ver ruptura dimensional, antes delas sequerem estarem abertas, e despertou do nada e ajudou o Boruto a se esquivar do Momoshiki. Ajudou também o Uzumaki a sair da dimensão, e etc. Mas já repararam que sempre foram habilidades novas, e uma atrás da outra,
que tinham a ver com a situação. Era como que o Jogando Boruto soubesse exatamente o poder certo para lidar com cada oponente. Ele meio que se adaptava a cada batalha. É tipo essa parada que esqueci o nome aqui, mas que tem na cabeça do Mahoraga, que ela gira e se adapta às coisas. E o Jogan, com esse poder da adaptação, seria uma forma do Boruto lutar e o Jogan não ter um limite de habilidade. Ele sempre se renovaria e daria para o Boruto o poder certo contra qualquer oponente. Bom, e o quarto poder do Jogan, teoricamente falando, a capacidade de ver manipulação na realidade, como Genjutsus, por exemplo. Seja de qualquer nível, ele poderia anular qualquer manipulação da realidade que usassem contra ele. O Jogan quebraria a linha de chakra antes da distorção se fixar, e o Boruto projetaria uma versão mental falsa de si mesmo sendo pego. Interagiria com a ilusão falsa, enquanto o Boruto, cara, já estaria atrás dele, pronto para finalizar a luta. Ou seja, usaria o Genjutsu contra o cara que lançou. Mas agora, esse quinto poder do Jogan, mano, sério, seria a coisa mais sinistra que veríamos. Uma inspiração no Susanoo, mas sim uma nó de chakra. Afinal, Kimoto fez questão de deixar o Boruto igual o Sasuke. Dar uma técnica pra ele dessa seria quase como uma proteção do Susanoo, mas muito mais avançada. Ou seja, uma defesa dimensional e espiritual. Funcionaria desta forma: o Jogan, ao atingir um certo nível de evolução, materializaria uma defesa semi-consciente feita de chakra pura energia dimensional, que atuaria como barreira em volta do corpo do Boruto. Parecido com a ideia lá do infinito do Gojo, então o Jogan perceberia as intenções do inimigo em tempo real, identificando qualquer tentativa de ataque físico ou até dimensional. Quando o ataque se aproximasse, o Jogan se ativaria automaticamente uma barreira feita de chakra concentrado. E essa barreira, galera, não bloqueia fisicamente como o Susanoo, mas sim altera a densidade do espaço-tempo ao redor do Boruto, fazendo o ataque nem se concentrar nele. Mas teria um tempo, igual o Kamui do Obito, tipo 5 minutos, o que seria o suficiente para deixar ele ainda mais problemático em batalha. E uma habilidade dessa estaria dentro da lógica, visto seria natural se o Kimoto desse algo tão evoluído pro Jogan. Pela demora para desenvolver esse olho, tem que superar os poderes que eu estou criando aqui com vocês. E o sexto poder do Jogan do Boruto, a capacidade de ver qualquer coisa que os olhos comuns jamais veriam. Baseado nesta habilidade que ele mostrou contra o Urashiki, conseguiu ver a fenda temporal invisível, antes dela se tornar algo que se vê aos olhos comuns. Então Jogan teria o poder igual ao Rinnegan do Sasuke, que via as sombras do Madara. O Jogan viria o oponente se, por exemplo, ele usasse uma técnica de se tornar invisível. O Donjutsu do Boruto veria ele da mesma forma, em estrutura de chakra. Não importa se é o Otsutsuki e consegue apagar o chakra, o Boruto também é, ele ainda assim conseguiria enxergar. E em sétimo lugar, seria o poder de ver o futuro. E essa aqui, cara, já é manjada. Quem assistiu o anime sabe o porquê, pois o próprio Momoshiki disse que o Boruto havia herdado o poder dos Otsutsukis, mas que lhe faltava experiência para ver o próprio futuro, e até agora não vimos ele ter tal habilidade. No entanto, Kajin Koji já viu o futuro, todos os futuros mesmo, e eu penso que o Kimoto acabou dando ali, tipo, esse poder ali pro Kajin Koji, que talvez era para ser do Jogan. Isso é um achismo meu, galera, porque se o Koji vê o futuro, por que o Boruto teria tal poder, se já tem um ajudante? E fora que interaria 3 personagens, como Momoshiki, Kajin Koji e o Boruto, vendo o futuro. Mas ainda assim poderia até ser possível dele ter essa capacidade de ver o futuro através do Jogan, supondo que o Kajin Koji morra e o Jogan acabe ajudando o Boruto. Porque isso aqui que o Momoshiki disse, ficou bem claro que o Jogan possui tal poder. E agora a última e mais absurda seria o Kishimoto Kishimoto fizesse o Jogan do Boruto ter o Shinjutsu de parar o tempo. Exatamente. Imaginem só, galera, o Boruto parando o tempo, mas teria um limite, durante alguns segundos, o que já seria o suficiente para o Boruto fazer o que quiser. Ninguém venceria ele, a não ser que anulasse seu jutsu, sendo um Otsutsuki que controla ali a realidade. Mas um Shinjutsu de parar tudo? Sério, isso sim seria o poder mais insano de todos. Mas comente aí, entre os 8 poderes teóricos, quais deles você mais curtiu ou achou que fez mais sentido pro Jogan? E comenta também um poder que você acha que ele poderia ter. Se tiver uma ideia boa de vídeo, cara, comenta aí. Quem saiba eu falo a respeito. E até o próximo vídeo. Fui!